Olá, sejam todos bem-vindos. Como vocês têm acompanhado a programação da equipe da TV Síndico Legal, nós estamos seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. E quais são essas recomendações? É a utilização das máscaras através da nossa equipe técnica, é a utilização e a higienização com álcool em gel sempre que possível e também sempre que possível manter o distanciamento social. Essa é a forma que nós encontramos para continuar levando os bons conteúdos para vocês. Antes de começar o programa de hoje, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe também o seu comentário e o seu like para nos incentivar a trazer bons assuntos para vocês. Está começando mais um programa Painel Condominial. Nós acompanhamos o projeto de lei até o momento em que a Lei 14.010 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa lei, ela trouxe medidas transitórias referente à pandemia do novo coronavírus. Acontece que essa lei, ela perdeu sua vigência no dia 31 de outubro deste ano. E existem muitas dúvidas a respeito do meio condominial referente a esse assunto. E para ajudar a esclarecer essas dúvidas e falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Alexandre Marques, que é especialista, advogado e professor na área do direito condominial. Dr. Alexandre, seja bem-vindo ao programa Painel Condominial. Muito boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no programa Painel Condominial. Meu dileto amigo e brilhante advogado da área condominial aqui de Cuiabá, Dr. Miguel Zanin, e estou pronto a auxiliar naquilo que eventualmente nós possamos esclarecer. Doutor, para começarmos a nossa entrevista, essa lei ela perdeu a vigência no dia 31 de outubro, mas existe algum projeto de lei? Como está a situação? As medidas que estavam nessa lei, elas ainda estão sendo tomadas? Ela está ou não está em vigência? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer um breve retrospecto de como nós chegamos nesse ponto. E aí a gente vai começar falando do projeto do PL 1179, que originou, derivou a Lei 10.414, que é a lei do regime emergencial, de direito privado, principalmente, né? E aí é importante destacar o seguinte: o próprio conceito, a própria ideia de que essa lei tenha perdido a vigência, é uma ideia que merece uma reflexão um pouco maior dos operadores de direito, dos síndicos de condomínio, síndicos profissionais, administradoras, e principalmente os meios de mídia em geral atinentes a condomínio, que tanto influenciam os síndicos do país todo, principalmente, né, o portal de vocês aí do Síndico Legal, inclusive, tá? Então, assim, a primeira questão, perdeu a vigência a lei? Na minha reflexão muito modesta, e desde já eu quero deixar ressaltado aqui que não necessariamente é o ponto de vista que deve prevalecer, e a minha ideia, o meu ponto de vista não reflete necessariamente a ideia, né, do painel e do Síndico Legal, é de que essa lei não perdeu a vigência por si. A lei emergencial, ela continua em vigor em vários aspectos, mas no capítulo que trata do condomínio em específico, e aí nós vamos nos reportar aqui ao artigo 12 e 13 da lei, a gente tem que fazer uma reflexão um pouquinho maior. Olha só, o artigo 1º da lei, dessa lei especial, ele fala o seguinte, a lei 10.414, ele fala o seguinte: essa lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação das relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus. E no artigo 2º ele vai falar o seguinte: a suspensão da aplicação das normas referidas nessa lei não implica na sua revogação ou alteração. Então, o que nos faz imaginar? E isso é muito importante. Essa lei foi criada em razão da pandemia. A pandemia não findou. O governo federal não reconheceu o final da pandemia oficialmente. Então, nós podemos imaginar que, na constância da pandemia, essa lei pode ser interpretada de forma favorável no sentido de estar em plena vigência, uma vez que ela foi criada em razão da pandemia. E no artigo 2º, o texto normativo legal é muito claro quando ele fala que, em razão das situações emergenciais, não necessariamente a data que está colocando limite à vigência de algum artigo será revogada ou derrogada a lei que a gente está analisando. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração
pelos advogados, operadores do direito, administradores de condomínio, síndicos, de modo geral, na interpretação de se esta lei continuaria sendo aplicada, continuaria em vigência, mesmo após 30 de outubro. Minha interpretação particular é que ela continua, sim, podendo ser utilizada. E por quê? Vamos ler um pouquinho ali o que está escrito no artigo 12 da lei. O artigo 12 da lei está dizendo o seguinte: assembleia condominial, elas poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020 por meios virtuais. Então, veja, dá a entender que a limitação da data de 30 de outubro poderia se aplicar eventualmente apenas a assembleias que tratariam de temas emergenciais. Mas as outras assembleias todas poderiam ser normalmente praticadas pelo condomínio, pelo meio virtual. Até porque esta lei, se nós refletirmos bem, ela não proíbe também a assembleia presencial. Ela não proíbe, por exemplo, que essas assembleias aconteçam simultaneamente num caráter virtual e presencial, se for a vontade do condomínio, aliás, como alguns condomínios vêm praticando. E anteriormente à lei, os condomínios podiam praticar a assembleia virtual? Claro que podiam, e vinham fazendo isso. Eu, particularmente, Alexandre, participei de um congresso condominial no estado de Pernambuco em 2009, onde uma empresa que comercializa softwares para assembleias virtuais já o fazia em 2009. Condomínios vêm praticando a assembleia virtual nacionalmente há muito tempo. E aí, alguns colegas, advogados, administradores de economia dizem assim: mas, Alexandre, corre o risco dessa assembleia ser impugnada judicialmente? Corre o risco dessa assembleia que for feita de forma virtual, após 30 de outubro, ser impugnada judicialmente, um condomínio mover uma ação judicial para anular essa assembleia? Corre esse risco? Eu falo, claro que corre. O direito de ação é um direito constitucional, inarredável da condição do cidadão. Está previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal da República. O Estado não vai deixar de apreciar lesão ou direito. Então, claro que pode ser, sim, objeto de uma demanda judicial. Mas será que esse condômino vai ganhar essa ação? Porque uma coisa é o direito de ação, a outra coisa é o Estado prover essa tutela estatal em favor do proponente da ação, do autor da ação. São coisas distintas. Uma coisa é o seu direito de ação, a outra coisa é você ganhar a ação. Né? A gente não pode esquecer que esse condômino que mover uma ação para anular essa assembleia virtual, ele vai ter que provar que aquela assembleia realizada pelo meio virtual trouxe danos pessoais a ele, trouxe prejuízos pessoais a ele. Ainda mais se a massa condominial comparecer maciçamente à Assembleia, votar e ninguém impugnar. Qual é a minha sugestão que eu dou aos colegas advogados, administradores e síndicos, numa Assembleia virtual feita após 30 de outubro, que não tem previsão na convenção do condomínio de uma modalidade virtual? Os condomínios mais antigos, ou 90% dos condomínios do Brasil. Eu digo o seguinte: ao encerramento da Assembleia, que normalmente está sendo gravada, esse colega advogado, administrador síndico, dizer de viva voz no ambiente virtual da Assembleia: alguém se opõe à realização dessa Assembleia pela via virtual? Alguém aqui não concorda que ela se realize pela via virtual? Normalmente, eu tenho participado quase que semanalmente de assembleias virtuais, mesmo depois de 30 de outubro, né? E normalmente isso não vem acontecendo. As pessoas não vêm impugnando a realização dessa assembleia virtual ali, de viva voz, no ambiente da Assembleia. E por que não? Porque se ela o fizer, ela terá que justificar perante a plenária da Assembleia a sua negativa. Olha, eu sou contra por causa disso, isso. Isso será eventualmente respondido ali na hora. Então, veja, a minha sugestão é que isso seja colocado de forma muito clara no ambiente da Assembleia virtual, ab início da Assembleia, no início da Assembleia. Né? Então, veja, corre o risco dela ser impugnada? Corre. Como correria de qualquer outra Assembleia? O condômino que quer criar caso, o condômino que quer impugnar, o condômino que é contrário a uma determinada decisão, ele vai impugnar se a Assembleia for presencial, ele vai impugnar se ela for virtual. Ah, Alexandre, mas espera um pouquinho. Aí vem os colegas mais legalistas, mais formalistas, que vão dizer o seguinte: espera um pouquinho, Alexandre, mas vamos interpretar de um ponto de vista um pouco mais formal. A Convenção do Condomínio é omissa em falar em Assembleia virtual. Ela apenas fala em Assembleia. A lei, o texto legal do artigo 12 e 13 da Lei 14.010 fala que é permitida a Assembleia virtual até 30 de outubro em caráter emergencial. Não corre o risco de pegar um juiz mais legalista, que vai simplesmente ler o texto legal
ler a convenção do condomínio e determinar que essa assembleia é nula, porque extrapolou a data limite, e mandar que o condomínio faça essa assembleia presencial? Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Para isso, o condomínio vai eventualmente apelar dessa decisão, vai agravar eventualmente, se for o caso, até embargar também, se for o caso. Por quê? Porque numa reanálise pelo Tribunal de Justiça, em segunda instância, mesmo aí do Mato Grosso, a probabilidade de uma reanálise prover a tutela para o condomínio, no sentido que essa assembleia se mantenha virtual, é muito grande. A gente não pode esquecer que as audiências judiciais estão sendo feitas de forma virtual, em razão da pandemia. As sessões de sustentação oral do tribunal em segunda instância estão sendo feitas de forma virtual, mesmo aí no Tribunal do Mato Grosso. Então, veja, a probabilidade de reverter a decisão de um juiz mais formal, mais solene, é muito grande. Então, eu continuo orientando os colegas advogados, continuo orientando as administradoras de condomínio, síndicos e síndicos profissionais, a continuar realizando as assembleias virtuais, se essa for a vontade da massa condominial. Quer dizer, propõe a assembleia virtual, ninguém se manifestou contrário, ninguém impugnou isso, qual o problema dessa assembleia acontecer assim? Outra coisa, nós não podemos esquecer que existem vários projetos de lei que estão atualmente em andamento, prevendo a assembleia virtual. Eu vou citar só um deles aqui, o PL 548 de 2009, da senadora Soraya Tronico, do PSL, do Mato Grosso do Sul, vizinho aí, né? Esse PL, ele está agora no Senado Federal, acho que já foi até, se não me engano, encaminhado para a Câmara, e a emenda dele é clara, é acrescentar o artigo 1353, letra A, ao Código Civil, com a previsibilidade que as assembleias dos condomínios edilícios poderão acontecer por votação por meio eletrônico ou por outra forma de coleta, individualizada do voto do condômino ausente à reunião presencial. E por que é necessário que isso aconteça, gente? Em pleno século XXI, com a tecnologia que nós temos na mão, não se justifica mais que a assembleia aconteça simplesmente presencialmente. Quando a assembleia é nessa modalidade, a gente tem extrema dificuldade para mudar a convenção do condomínio naquelas assembleias que precisam de 2/3 da totalidade das situações ideais para se modificar a convenção. Aí os colegas que estão nos assistindo, prestigiando, vão dizer o seguinte: Alexandre, mas faz aquela assembleia em sessão aberta, sessão permanente. Pois é, essa assembleia também não tem previsibilidade legal. Assembleia em sessão permanente, assembleia aberta para coleta a posteriori da assembleia, da assinatura dos condôminos para modificar a convenção do condomínio, ou até para um quórum mais qualificado para fazer alguma coisa necessária, também não tem previsão legal. Então, da mesma forma, poderia ser questionado. Aliás, como já foi, nós temos um julgado de 2008 do ministro Massal Uieda, lá do STJ, onde ele diz que a coleta de votos a posteriori da Assembleia não tem valor e anulou uma Assembleia de condomínio. Né? Então, veja, risco por risco, sou partidário de que os condomínios continuem, se esta for a vontade da massa condominial, a realizar as suas assembleias de forma virtual. Doutor, o senhor entrou no assunto da assembleia virtual. Muitos condomínios já participavam, já faziam, né, a assembleia virtual, mas alguns condomínios não faziam e não conheciam essa nova tecnologia dentro do meio condominial. O senhor acredita que após essa lei, ela ter entrado em vigência e ter sugerido a assembleia virtual, o senhor acredita que esses condomínios que não conheciam vão continuar utilizando? Eu arrisco dizer que 90% dos condomínios do Brasil não praticavam assembleias virtuais e uma grande maioria não o fez, mesmo nesse período de pandemia, mesmo com a lei especial. Eu dou assessoria para vários condomínios e administradoras, mesmo de outros estados, e eu ouvi muito administrador de condomínio dizer o seguinte: doutor Alexandre, eu sei que a assembleia virtual pode ser realizada nesse período, mas os nossos síndicos, os nossos condôminos são muito tradicionais, principalmente prédios, onde mora a maioria do pessoal de terceira idade, da melhor idade, aquela coisa toda, são pessoas muito formais, muito tradicionais, e eles preferem postergar as assembleias para depois da pandemia, depois desse período. Eles não são partidários da assembleia virtual. Tudo bem, é uma opção que o condomínio tem em postergar a assembleia para esse período, não tem nenhum problema nisso, né? Porém, pode acontecer sim situações emergenciais nas quais o condomínio precisaria tomar uma deliberação na assembleia virtual. Então, eu digo, o condomínio pode sim realizar a assembleia, mesmo depois de 30 de outubro, sem problema nenhum, pode
inclusive praticar essa assembleia na modalidade mista. Eu conheço alguns condomínios que têm realizado assembleia nos dois sistemas, tanto virtual quanto presencial, simultaneamente, que, aliás, é o que prevê, inclusive, o projeto da senadora Soraya, né, Tronaico, simultaneamente, quer dizer, quem quer vai à Assembleia, quem não quer, vota de casa, vota pelo celular, vota até por e-mail. Teve uma juíza, se não me engano, acho que de São Paulo, que autorizou que o condomínio fizesse uma Assembleia com os condôminos, depositando os votos em urnas espalhadas pelo condomínio nas áreas comuns. Né? Quer dizer, não virtual, mas podendo fazer isso através de urnas. Né? Então, não tem limite para a imaginação da forma como você pode fazer a coleta desses votos. Por isso que eu acho que não há nenhum problema em os condomínios continuarem utilizando-se da Assembleia Virtual. Doutor, existe alguma expectativa de alguma possível prorrogação dessa lei? O senhor disse que a sua opinião, ela pode ser continuar sendo obedecida, né, pelos condomínios, como uma forma de medida judicial, até para se respaldar. Mas o senhor acredita que na lei, dentro do Senado, dentro da Câmara e até mesmo pelo presidente, existe uma prorrogação dessa lei para que ela se permita acontecer até o momento do fim da pandemia? Então, tem muita gente apostando nisso. De oficial, sou sincero em dizer para você que oficialmente eu não tenho conhecimento de nenhum projeto de prorrogação dessa lei, ou mesmo no tocante, né, ao que concerne ao condomínio específico. Porque não foi toda ela que deixou de ter vigência até 30 de outubro. Né? Parte dela continua em vigor, realmente, mesmo após esse período. Então, no tocante ao condomínio de início, que é o que nós estamos debatendo aqui, eu não tenho conhecimento oficial se há uma ideia de prorrogação, mas eu estou apostando que sim. Eu estou apostando que o clamor popular das assembleias virtuais pode fazer sim com que haja aí uma medida provisória que vai estender a vigência disso. Doutor, para finalizar, qual que é a sua recomendação como especialista e professor na área do direito condominial para ajudar os síndicos e os condôminos a lidarem com essa situação, ainda mais agora que ficaram um pouco perdidos de acordo com esse fim dessa vigência dessa lei? Olha, a minha recomendação é a seguinte, o mais básico, né, a mais básica de todas, na dúvida, consulte um advogado, consulte um profissional especializado nessa área que vai poder orientar com a segurança jurídica que o síndico espera, tanto o síndico quanto o síndico profissional, a administradora do condomínio, mesmo os condôminos. Consulte o advogado que irá orientar, por caso concreto do condomínio, se é o caso da assembleia virtual ou não, se é uma situação emergencial tal que justificaria fazer essa assembleia virtual desde já ainda, ou se vai optar realmente por fazê-la na modalidade presencial, aquela coisa toda. Mas, havendo vontade da massa condominial em fazer essa assembleia de forma virtual, vamos supor, o condomínio pode, hipoteticamente, não ter nenhum advogado especializado contratado. Né? Alguns condomínios nem administradora tem, é autogestão. Né? O que eu sugiro? Faça uma consulta à massa condominial, né? Solte lá uma circular a todos os moradores, dizendo que a intenção é fazer uma assembleia virtual, se ninguém se opõe a isso, se o condomínio já vem praticando assembleia virtual, e coloque lá um e-mail para contato, né? contato@síndico-condomínio-tal.com.br, e veja lá, estipula uma data para que as pessoas mandem lá suas mensagens dizendo se concordam ou não com a assembleia virtual, e vai ter uma amostra. Com isso, sim, terá uma amostra segura da opinião dos presentes e poderá eventualmente fazer ou não essa assembleia de forma virtual. Essa foi a nossa entrevista de hoje, falando sobre o fim da vigência da Lei 14.010, que foi expirada agora no dia 30 de outubro. Obrigada, doutor Alexandre, pela sua participação no programa Painel Condominial de hoje. Foi um prazer, uma verdadeira honra participar do painel e com a sua presença, principalmente. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigada. Você confere essa e outras entrevistas no canal no YouTube TV Síndico Legal. Lá você pode também acompanhar outros programas também da TV Síndico Legal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu comentário e o seu like. Acompanhe também no portal sindicolegal.com, onde temos conteúdos exclusivos sobre leis e gestão condominial. Estamos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até o próximo programa.